Vamos agora para o último tópico da nossa lição e considerando o último personagem daqui dos diversos, né? Outros personagens não são mencionados aqui na lição, mas compõem ali o rol de heróis da fé no livro de Hebreus. Você, inclusive, é convidado para estar fazendo a leitura deste capítulo e de todo o livro de Hebreus, pois muitos ensinamentos ali estão contidos e a lição não consegue abarcar tudo isso, senão teríamos que estudar Hebreus aí ao longo de um ano ou alguns anos para alcançar tudo que ali está revelado. José. Pergunta A: que erros Jacó e José, no caso José e Jacó, seu pai, cometeram contra o restante dos filhos? O que o ódio contra José levou os irmãos a fazerem com ele? Qual foi o erro que existiu ali na relação de Jacó, pai, para com o filho José? Como o tempo passa rápido, né? Nós já estamos aqui em março de 2024, né? No final do nosso trimestre. Mas eu quero convidar vocês a entrarem no canal do Aspa Online, Luzilei. No canal do Aspa Online. Na última semana de novembro de 2023 e na primeira semana de dezembro, eu fiz uma programação, foram 2 semanas, falando sobre famílias protegidas. Falando sobre a educação dos nossos filhos. Então, no Aspa Online, no canal do YouTube, no Aspa Online, volta lá porque ficou gravado, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou fazer uma abordagem aqui dentro do que acontece em relação à educação dos nossos filhos. A maioria de vocês que estão nos assistindo agora, vocês sabem que, me conhecem, sabem que eu tenho 3 filhos, né, com a Adriana. Então, nós temos a Rebeca. A Rebeca, ela vai fazer 15 anos agora no mês de maio, daqui 2 meses. No mês de fevereiro que passou, né, o mês passado, o Daniel ele completou 9 anos e o Davi completou 7 anos. Cada um tem uma personalidade diferente uma da outra, né? E eu consigo descrever bem a personalidade dos meus lá em casa. E às vezes os meus filhos, eles se amam, mas às vezes se brigam também. Né? Por algum brinquedo, por alguma brincadeira que fez, a Rebeca vai brincar com eles e aquela briga toda. A nossa tendência, a minha tendência, a tendência da Adriana é olhar por alto assim e falar assim: Daniel, para de provocar o seu irmão. Ou Davi, para com isso, Davi. Devolve o que é do Daniel, você está implicando. Por que você fez isso? Rebeca, por que você fez aquilo? É um método de educação errado. O que o Rodrigo e a Adriana deveriam fazer? Numa situação onde que os filhos estão discutindo lá e você quer se meter lá na discussão dos dois lá. É chamar os dois, falar: Daniel, conta a sua versão aqui para mim, por gentileza. Ouve a versão do seu filho, do Daniel, ouve a versão da Rebeca, ouve a versão aqui do Davi. Aí agora você, como intermediário aqui desse negócio aqui, desse conflito, você agora vai conseguir ser juiz de acordo proporcional. Porque às vezes você toma uma atitude que um dos seus filhos fala: injustiça, o que meu pai fez. Porque não foi bem assim a história. Mas ele se cala diante da sua autoridade. Ele se cala porque você é autoridade. Porque você impõe respeito para ele. Ele vai te obedecer. Lá em casa é assim. Se eu falar energicamente, eles se calam. Por que o sentimento de injustiça? Porque eu posso ter tomado uma atitude sem escutá-los. Sem escutar a Rebeca, sem escutar o Daniel, sem escutar o Davi. E o que acontecia? O coração de Jacó, aqui na nossa lição, o coração de Jacó, ele estava muito propenso ao filho dele, chamado José. O coraçãozão ali voltado tudo para José. Então tudo que José fazia era o máximo. Era uma coisa boa demais. Por quê? Porque ele era o filho da mulher que ele amava. O filho da mulher que ele amava. Então, filho, vai lá ver onde seus irmãos estão trabalhando e conta tudo que eles estão fazendo para mim. Olha, filho, eu vou fazer uma roupa para você maravilhosa, a roupa mais linda que tem. E os outros filhos, a roupa que der aí, coloca neles. Então, tudo que o José fazia
Jacó demonstrava um interesse maior. E isso foi provocando um sentimento de inveja, de amargura, de rancor. A gente fala que era de ranço, né? De ranço dos irmãos para com José. Porque isso foi um erro grave. Isso não é a maneira de educar os filhos. Temos que tratar a todos de igual modo. Tem aqueles que estão mais próximos. Tem aqueles que são um pouco mais achegados. Mas o nosso tratamento deve ser igual para todos. Isso foi um dos erros grandes que eles cometeram. E como consequência, os irmãos acabaram se voltando contra José, né? E isso, um dia José foi lá visitá-los. Aí os irmãos falaram, olha, está vindo José, vamos jogar ele dentro desse poço aqui. E vamos ver o que a gente vai fazer com ele, nós vamos matar ele. Aí pegaram José, jogaram dentro lá de um poço e passaram lá o dia discutindo sobre o que fazer com ele. Mata, não mata, mata, não mata. Quando eles viram uma carruagem lá, uma caravana de mercadores passando, vamos vender esse rapaz aí. Mas o que vamos dizer para o pai? Não, vamos dizer que os animais mataram ele aqui. Vamos encher de sangue aqui de um animal aqui, essa roupa dele bem bonita aqui que o pai fez, que só fez para ele, e vamos mandar ele embora daqui. E vendeu o irmão. Em tudo isso, claro, tinha um propósito de Deus, né? Mas o propósito de Deus não precisava ser cumprido através dessas ações criminosas que tiveram, né? Tem coisa que... Tanto do erro cometido pelo pai, quanto do erro depois cometido pelos irmãos, né? São promessas que Deus tem para a nossa vida e que não precisa de sofrimento. Exato. Mas que elas acontecem por conta da nossa transgressão. Exato. E a última pergunta, como Deus mudou o curso da vida de José? José, na noite que ele foi vendido, ele pôs um propósito no seu coração, ele amadureceu ali, né? Ele foi vendido no caminho da viagem ali, ele disse assim, olha, eu vou adorar o Deus do meu pai. Eu vou servi-lo de todo o coração, não importa o que aconteça. Ele colocou esse propósito para a vida dele, e a vida dele foi cheia de desafios, mas Deus sempre respondeu, né, à altura a sua fidelidade, e ele se tornou um jovem muito próspero espiritualmente, e ele ajudava, tudo que ele punha a mão era abençoado. E os seus donos, vamos dizer assim, percebia isso e davam uma moral para ele, né? Vamos dizer, dava aquela moral, falavam, não, agora você vai cuidar de tudo aqui. Ele começou a ter muita liberdade lá, de fazer tudo, né? Porque eles sabiam que estava em boas mãos, ele desenvolveu a confiança, gerou confiança nos seus líderes ali, né? No Egito, e isso foi uma bênção para os seus próprios irmãos. No período de seca, os irmãos recorreram ao quê? Ao Egito. Sobre a administração de quem? Sobre a administração de José. Então Deus usou nessa situação ruim para contornar, né, para coisas boas. Muito bem. Rodrigo, em vista de tudo isso que nós acabamos de considerar ao longo da lição, eu gostaria que tu, dirigindo-se aos internautas, deixasse umas palavras finais, aí para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Bom, irmãos, por muito tempo eu tenho assim estudado bastante, né? Desde criança e voltei assim a estudar muito agora também, e eu tenho chegado a algumas conclusões. E uma das conclusões está em Lamentações capítulo 3, verso 26 e 27. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O homem mais inteligente do mundo está escrito num livro chamado 4%. Ele sabe 4% das coisas do nosso mundo. E eu não me considero o homem mais inteligente do mundo. Se ele só sabe 4%, imagine quanto que eu sei. Então, às vezes, nós somos tendenciosos a descrer, a não ter confiança, a questionarmos. E um questionamento não de diálogo com Deus, mas um questionamento até da própria existência de Deus, se Deus é Deus mesmo. Vamos aguardar em silêncio, porque Deus tem um propósito especial na nossa vida. Enquanto nós olhamos na horizontal, Deus ele olha de cima aqui, olha de cima para baixo, ele consegue ver o todo. Eu não consigo. Por exemplo, quais são as experiências que eu tenho de vida e de universo? Zona leste de São Paulo, zona sul de São Paulo,
um tempo no Espírito Santo, um tempo em Curitiba, algumas viagens que eu faço pelo departamento que eu cuido hoje. Essas são as minhas experiências, a minha vivência de mundo. Olha, Luzilei, essa é a minha vivência de mundo. Só que o mundo, o universo, não é só essa experiência que eu vivo. A experiência que eu vivo é uma experiência micro dentro de uma coisa que é macro. Então, o que eu tenho a dizer para os irmãos é que, assim, estudem bastante, consagrem a vida de vocês ao Senhor, orem bastante, obedeçam a Deus, mesmo que às vezes você não entenda por que você está obedecendo, só obedece. Vai lá e faz com muito carinho, que vocês vão passar a entender com o passar do tempo, tá bom? Entregue os caminhos na mão do Senhor, porque é confiando nele que as coisas vão acontecer na nossa vida. E o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento espiritual, ele vai se desenvolver e você vai percebendo isso a cada dia.